Olá, Levi aqui. Hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas funções. Eu vou explorar todo esse grupo aqui de funções. Então, é um vídeo mais informativo, com algumas curiosidades e demonstrando alguns comandos que vocês podem estar usando ao decorrer da disciplina. Primeiro, esses padrões aqui vocês já devem conhecer. A linha, ela vai criar uma linha, como o nome diz, e ela vai pedir algum ponto de origem. Então, com o mouse, você clica na tela e vai informar o tamanho da linha. No caso, você pode tanto inserir manualmente, dando um clique onde você quer que termine a linha, quanto informando o tamanho a partir do teclado numérico. Caso eu coloque 100, essa linha vai ser tamanho 100, e eu clico em ESC para fechar o comando. Agora, caso eu queira fazer várias linhas seguidas, eu uso essa função aqui chamada polylinha. Então, eu dou um clique inicial e com isso eu consigo fazer várias linhas, bem simples. O próximo é o círculo, ele tem várias formas de ser inserido. A mais comum é do centro e raio, você vai pegar alguma referência, algum ponto, você vai clicar e depois você vai informar o tamanho do raio. Você tanto pode digitar, quanto pode com o mouse verificar o tamanho que está ficando e clicar com o mouse para fixar. Tem outras formas também de inserir ele, por exemplo, com 2 pontos. Caso você não saiba o tamanho, mas quer que esse círculo fique entre 2 pontos, você pode pegar uma referência, tipo as extremidades dessa linha, e inserir o círculo. Isso aqui vai ser útil em alguns casos específicos onde você não tem o tamanho, mas você sabe o local que ele vai ficar. Tem outros também, como centro e diâmetro. Mesma coisa, só que aqui, em vez de ser o raio, vai ser o diâmetro. E outros com tangente, raio e por aí vai. Aqui no arco é a mesma coisa, tem várias formas de inserir. O mais comum é o início, centro e fim. Esse arco ele vai ser usado tanto para fazer o próprio arco de um círculo, mas também é utilizado para fazer eletrodutos e portas no projeto elétrico. Então, aqui desse jeito, início, centro e fim, a gente dá o primeiro clique no início, onde ele vai ser, depois mais ou menos da metade e o outro no final. Com isso a gente vai formar o nosso arco. Ele também pode ser inserido de outro modo, início, centro e ângulo. Eu posso colocar início, o centro, opa, início, centro e ângulo. Também tem esse de 3 pontos, que é o que eu uso para fazer o eletroduto. Eu dou um clique inicial, outro clique mais ou menos no meio, e o final, onde vai ser o fim. Esse aqui vai ser o que eu vou estar utilizando para fazer os eletrodutos no projeto elétrico. Nos próximos comandos, a gente tem aqui o retângulo. Ele é bem simples, ele basicamente cria um retângulo, e com o mouse a gente define o tamanho, ou a gente pode inserir também manualmente. E se a gente clicar aqui nesse triângulozinho na subseleção, a gente também pode usar esse comando para criar polígonos. Vai perguntar a quantidade de lados, eu seleciono, eu dou algum ponto onde vai ser o centro e eu formo. Bem simples e por fim a gente vai ter as rachuras aqui. Essas rachuras elas vão servir para a gente delimitar áreas na casa, fazer como se fosse espécie de pisos. Então a gente clica, a gente vai abrir essa nova seção aqui. Então aqui a gente vai ter os tipos de rachuras, são vários tipos. Vou colocar esse aqui de tijolo para servir de exemplo. E quando a gente clica em algum espaço do desenho, por exemplo, eu não posso colocar aqui fora, senão ele iria colocar em todo o fundo do AutoCAD, mas quando eu coloco dentro de espaços, ele fica, né? Eu posso mudar também. Só que aqui a escala dele está alta, então eu posso vir aqui e diminuir. Vou botar 0,5, 5, 1, e com isso diminuir. Dependendo da escala, a gente vai ter que alterar aqui.
Aliás, no caso do tamanho, a gente vai ter que alterar a escala. A gente também pode separar por camada. E outra coisa interessante é a cor que a gente pode colocar. A gente pode mudar aqui também. Se a gente quiser colocar uma cor sólida, a gente clica aqui no sólido. Aqui já está selecionado, então eu posso só mudar a cor. Isso aqui é interessante para quem quer fazer um desenho por cores e tudo mais. A gente também pode colocar, em vez de ser só sólido, fazer um gradiente, deixar padrão e mudar. E aqui também tem a transparência, no caso quando eu coloco as cores. Assim, dessa parte de rachura, essas são as principais etapas para utilizar. A gente fecha e vai continuar a rachura. Agora partindo para esse outro grupo aqui, ele tem esse primeiro comando mover. Então, quando eu clico, vai vir um quadradinho. Eu clico no que eu quero mover, dou Enter e pego uma referência dele. Posso mover ele para onde eu quiser. Isso aqui vai ser interessante porque em algumas vezes no projeto a gente cria as partes em locais diferentes e depois junta, para não ficar tão ruim de mexer quando está tudo junto. A gente também tem esse aqui, copiar. A gente marca o que a gente quer copiar, dá Enter. Eu vou ter copiado. Aí eu pego alguma referência e posso colar, posso duplicar. Eu também tenho esse esticar, que ele serve para, como o nome já diz, esticar. Então eu vou criar aqui uma segunda parte desse desenho. Se eu colocar esticar, pegar essa parte, dar Enter e pegar a referência do desenho que eu não marquei, eu posso estar esticando ele. Então é útil também em alguns casos. E aqui eu vou ter o rotacionar. Ele é a mesma lógica, eu vou marcar o que eu quero rotacionar, vou dar Enter e vou pegar uma referência. Aí com isso eu posso estar rotacionando. Aí eu clico novamente para fixar do jeito que eu quero. Caso eu queira que ele fique um padrão ortogonal, basta eu clicar aqui no restringir cursor. Então vai ficar sempre padrão. E depois a gente também tem espelhar. Pego uma referência de novo e vou estar espelhando. É bom para fazer desenhos simétricos, a gente só faz um lado e depois espelha. E aqui por fim a escala. Eu seleciono, dou Enter e pego uma referência. No caso é sempre bom pegar uma extremidade do desenho para a gente comparar se a gente aumentou ou diminuiu. Tipo, eu clico aqui, eu consigo ver se ele está um pouco maior ou um pouco menor que o desenho, ou eu posso aumentar bastante. Eu uso o mouse para limitar, ou também posso colocar com o teclado numérico. Aqui a gente tem um aparar, esse aqui é bem útil. Eu vou criar aqui um desenho e depois eu partir esse desenho com outra linha. Deixa eu tirar aqui essa função. Agora, se eu quiser manter apenas a parte esquerda dessa linha que eu fiz, eu posso usar o aparar e eu corto. Se eu fosse deletar a linha, eu iria pegar a outra parte que passa depois dessa linha na vertical inclinada que eu fiz aqui. Então, é bastante útil o aparar. Eu também tenho o estender. Estender ele funciona assim. Eu tenho uma linha. Do jeito que está aqui, se eu fosse tentar estender ela para a esquerda, ela não iria, porque ela iria tender para o infinito. Mas se eu colocar algum ponto onde eu sei que ela vai parar quando encostar nesse ponto, na hora que eu colocar o estender e passar por cima dela, ela vai até bater nessa linha. Então é útil também para completar. Aí aqui a gente tem essa função concorde, que serve para fazer as quinas. Por exemplo, vou fazer aqui um retângulo. Vou fazer outro retângulo agora para fechar a quina. Agora eu vou usar o aparar e vou tirar essa quina aqui. Pronto. Eu quero que a quina desse retângulo seja suave. Aí eu venho com concorde, eu seleciono raio, eu especifico um tamanho,
Vou tentar 10, ver como é que fica. Depois eu coloco. Seleciono os dois pontos. Ó, e ele vai criar essa curvatura. Então, conforme o tamanho do raio vai ficando mais grosseiro ou mais suave, digamos assim. E aqui embaixo também tem para chanfro, que é a mesma coisa, só que ele vai criar uma partezinha reta. Aqui em matriz é uma função que serve para eu meio que ordenar peças. Por exemplo, vou criar um retângulo e um círculo. Se eu criar aqui uma matriz, selecionar esse retângulo e dar Enter, e especificar um ponto, consigo fazer vários. Aqui é porque está na forma polar, que é interessante para círculos. Ou para alguma peça, dependendo do desenho. Eu posso aumentar a quantidade. Deixa eu botar 10. Aí eu posso mexer aqui para especificar a distância do centro até a extremidade. Eu também posso mexer no ângulo entre eles. Posso mexer a partir daqui também. Então, em algumas peças, é interessante utilizar essa função. E ela também pode ser usada para fazer sem ser em polar, em retangular. Eu marco, eu Enter e eu meio que repito o que eu marquei. Então eu posso aumentar a quantidade de colunas. Se eu colocar 10 por 10, eu vou ter 100 peças. Então poupa tempo. Aqui na próxima função eu tenho apagar. Se eu clicar, vai aparecer esse quadradinho. Então eu clico no que eu quero apagar e dou Enter. Aqui nessa matriz que eu fiz, ela apaga tudo, porque essa matriz é como se fosse uma coisa só. Só que eu já posso explicar isso usando o próximo comando. Tipo, se eu fosse apagar essa minha matriz aqui polar, iria apagar tudo. Só que se eu usar esse comando aqui, chamado explodir, é o meio que vou separar o desenho. Aí eu clico, marco e dou Enter. Então, quando eu for parar, ele vai separar por partes. O que não está junto. Então, é útil para alguns desenhos que a gente cria rápido e depois quer separar. A gente utiliza essa função. E por fim, a gente tem essa função aqui de deslocamento. No caso, ela é utilizada bastante para fazer paredes de uma casa. Por exemplo, eu crio um retângulo, utilizo ela, marco um ponto. Aí eu posso tanto inserir a distância aqui manual, isso aqui vai ser basicamente uma referência. Só que eu também posso mexer depois, vou colocar uma distância 10. Então, eu crio a parede bem rápida. Continuando aqui, nesse novo grupo aqui, a gente tem texto e cotas e também tabela. Começando com o texto, ele serve para colocar um texto, né, no desenho. A gente primeiro marca um ponto, seleciona o tamanho da caixa de texto. Vai abrir algumas opções relacionadas ao texto, como o tamanho aqui, posso mover, quer dizer, mudar o tamanho, né? Também posso marcar o texto e ir vendo aqui os tamanhos que já foram colocados, para eu ter uma visualização melhor. Vou colocar esse de 500 mesmo. Aqui eu tenho as fontes, questão de espaçamento e algumas opções extras. Então eu clico para finalizar nessa setinha verde e meu texto está aqui. Também posso marcar ele e mover, caso eu não queira que ele fique nesse ponto que eu coloquei. Aqui é porque está travado a função ortogonal, então eu posso mover. Eu também posso colocar as cotas, né, no desenho, na minha próxima função. Eu clico e a próxima linha que eu clicar vai informar uma cota, né? No caso, quero que seja por linha. Eu venho aqui, escolho a altura que a cota fica e pronto. Eu tenho aqui a minha cota informando o tamanho da linha. Também posso colocar nessa linha vertical. E aqui eu também posso configurar os tamanhos. Por exemplo,
eu clico nesse nome que tinha embaixo aqui, de anotação, chamada anotação, venho aqui nessa segunda opção e boto gerenciar estilo de cotas. Aqui eu tenho vários grupos de cotas, eu posso deixar um para cada tipo de desenho. Aí eu clico em modificar e eu posso configurar. O principal que eu quero mostrar hoje é só essa de texto, que eu venho aqui em texto e posso mudar o tamanho. E essa de seta, que a seta também tem que estar um formato padrão. Não pode estar pequena nem grande demais. Aqui eu vou diminuir só para mostrar para vocês como é que fica, caso estivesse pequenininho. Coloco 10, fecho. Aí, ó, eu já não consigo observar o número, porque está muito pequeno. Então, também posso mudar, né, os tipos. Eu posso botar alinhado, angular. Em alguns casos, caso a casa tenha aquele corredor inclinado, eu posso modificar, porque eu não teria como colocar essa cota aqui retinha. E por aí vai. Linha de chamada também, para informar algum detalhe do desenho. Eu clico no ponto e puxo uma linha. Aí no final já vai gerar um texto. Aí eu posso colocar alguma informação. Aqui o texto também está pequeno, mas eu podia vir aqui e modificava o tamanho. Enfim, e por último tem a tabela. Quando eu clico em tabela, vai perguntar qual grupo, né? Eu só tenho um aqui. Posso mudar a quantidade de colunas e a quantidade de linhas. Aí quando eu dou OK, eu especifico o ponto e a tabela vai ser criada, né? Isso aqui é útil para criar as legendas também. Já tem um ponto para eu colocar o texto, então fica bastante útil. Então, partindo para a próxima, eu vou pular essa camada e vou vir logo aqui para essa de blocos. Esses blocos, eles são desenhos prontos que alguém criou e faz o upload na internet para a pessoa só baixar. No caso, caso eu crie uma planta de uma casa, eu posso preencher com vários detalhes, né? Para quem for fazer a estrutura consiga ficar entender melhor. Por exemplo, isso aqui é um quarto, mas poderia ser uma cozinha, poderia ser qualquer coisa. Só que a partir do momento que eu coloco o nome, coloco os blocos informando, fica mais fácil de entender. Então, para inserir blocos, eu clico aqui em inserir, aí eu coloco blocos na biblioteca e procuro o arquivo que eu baixei. Na internet tem blocos gratuitos. Eu já baixei 2 blocos, que são de sofás. Então, o desenho já vem pronto. Imagina ter que fazer isso aqui manualmente. Porque isso aqui ainda é simples, mas tem uns que são bem mais complexos. Então, a partir disso, eu posso trazer ele para o desenho e ele fica um elemento melhor na visualização. Então, é dessa forma que eu vou inserir blocos. Tem de mobília, campainha, de diversos detalhes do desenho. E por aí vai. A gente também pode criar, editar e tudo mais. Agora, partindo para o próximo grupo, a gente tem aqui funções relacionadas às linhas. Por exemplo, a minha linha que eu faço, ela é branca, mas eu posso mudar a cor. Então, eu posso configurar do jeito que eu quero. Essa minha segunda opção vai ser referente à espessura. Então, caso eu queira fazer algum detalhe de desenho que seja uma linha mais grossa, eu seleciono, aí a próxima linha que eu fizer vai ser maior, mais grossa. No caso aqui, eu consigo visualizar, mas por padrão, eu não consigo ver, então eu tenho que mexer. Eu clico aqui, boto configuração de espessura e tenho que ativar essa opção. Se eu deixar desativado, ó, mesmo a linha sendo mais grossa, aqui no desenho não mostra. Vai mostrar quando eu plotar, mas aqui no desenho não. Então eu recomendo deixar essa função ativada para ter uma noção antes de plotar, para não ver só no final. E essa aqui de baixo, ela é referente ao tipo de linha. Por exemplo, aqui eu já coloquei outro tipo, que é a linha tracejada. Se eu der um zoom, dá para perceber que é tracejada. É porque eu tenho que mexer no tamanho. Eu venho aqui em propriedades, a escala, eu vou botar 0.5.
0,1. Eu vou modificando o tamanho. Eu vou voltar aqui para o tamanho padrão. Deixa eu criar, ver como é que ela tá. Tá pequena. Agora, se eu fosse fazer um desenho grande, podia vir aqui na linha, clicava em propriedades e eu poderia aumentar a escala. Ó, o espaçamento já ficou maior. Vou botar bem maior agora. Ó, aqui já ficaria para um desenho bem maior. Só que isso aqui eu fiz para uma linha, mas eu também consigo configurar para camadas. Aqui a gente tem grupos, serve para a gente classificar desenhos por grupos e detalhar. Isso é mais interessante para a questão de fazer placas e separar os grupos, desenhos com as informações. Deixa eu apagar aqui o que eu coloquei. A gente também tem aqui as medidas. Esse grupo pequeno aqui serve para a gente verificar o tamanho do desenho. Interessante quando a gente vai visualizar algum desenho e modificar para confirmar se colocou o tamanho certo. A gente também tem calculadora, alguma função de seleção rápida. E aqui nesse outro grupo, opções de transferência. Por exemplo, tenho colar, copiar, recortar. Se eu marcar um desenho aqui, vou colocar aqui em copiar, ele vai copiar, né? Se eu clicar em colar, ele vai aparecer o desenho que eu copiei. Então, são alguns atalhos de configurações padrões. E aqui na base é a questão de vista relacionada a desenhos 3D. Voltando agora para a função que eu deixei para o final, que é camadas, ela é bastante interessante porque aqui nesse desenho eu posso classificar ele por camadas. Então, em vez de eu fazer tudo numa camada só, como está aqui, eu posso dividir. Por exemplo, essa primeira que está com o nome 0, eu vou deixar assim na camada padrão, a camada da própria planta. Agora, eu vou vir aqui em propriedades, vou clicar com o botão direito e vou criar uma nova camada. Eu vou nomear essa camada de iluminação. Aí deu Enter. Aí ela não está ativada. Eu tenho que clicar 2 vezes para ir para ela. Aí quando tiver com essa setinha verde, vai ser referente à camada que eu estou. Tudo que eu desenhar agora vai ser referente à camada de iluminação. Então, eu vou fazer aqui de forma bem simples a iluminação desse. Está bem simples aqui, tem mais detalhes que eu não estou mostrando, mas é só para mostrar os comandos. Isso aqui que eu fiz foi na camada de iluminação. Então, se eu voltar para a minha da planta, estou na camada da planta, da casa, e ocultar o da iluminação, o que eu fiz naquela camada não vai aparecer. Então, isso serve para não deixar o desenho tão poluído, porque eu ainda poderia adicionar uma nova camada para os móveis. Então, quando eu botar os móveis aqui dentro da casa, vai ter coisa que vai ficar por cima da outra. Por exemplo, a iluminação aqui está por cima do sofá. Então, quando eu oculto uma camada, fica melhor de trabalhar em outra camada sem ter aquela poluição visual. Então, isso acaba que ajuda muito. Normalmente as plantas são separadas por iluminação, tomada, móveis, rachuras, tudo isso para deixar o desenho mais organizado e melhorar a visualização. Então, no mais é isso. Eu mostrei aqui de forma simples e o mais rápido. Tentei ser rápido aos comandos. É isso. Obrigado por assistir e valeu.